Olá pessoal, sou o professor João Faustino e hoje vamos trabalhar o sistema circulatório. Não todo ele, obviamente, mas um aspecto importante do sistema circulatório que é uma aula prática sobre o próprio coração. Então o sistema circulatório ele vai ter diversas funções, diversas características, não é? Quando a gente fala de sistema circulatório, a gente está falando de um sistema que vai carregar nutrientes, hormônios, vitaminas e gases, de forma geral. Mas esse sistema circulatório vai ser formado por outros aparelhos ou por outros sistemas também, como o sistema linfático, que faz parte do sistema circulatório, como o próprio sistema cardiovascular, que aí vai ser composto pelos vasos, veias, artérias e, de forma mais explícita, o próprio coração. E é a partir daí que a gente vai iniciar a nossa aula prática de hoje. Bem, o coração humano ele vai ter um formato cônico. Quando eu digo que é um formato cônico, eu me refiro justamente às características anatômicas em relação à presença de uma parte mais fina, ou seja, uma ponta mais fina e uma base mais larga. Assim como um cone na vida real, assim como o cone que a gente coloca no chão para sinalização. Então a gente vai ter como exemplo, esse coraçãozinho aqui, que vai ter um ápice e uma base, certo? Ou seja, é como um cone, só que um cone invertido, ok? Onde a base fica superior e o ápice fica para baixo. Nesse caso, o coração ele vai ter também, em relação ao seu tórax, em relação à parte interna dele, a posição dele, ele vai ter uma posição correta, uma posição in situ, digamos assim, uma posição anatômica. Essa posição anatômica do coração está associada, sim, com a correlação dele, tanto com o diafragma, quanto com os órgãos em relação à sua lateral, às suas laterais e à sua parte anterior, ou seja, o pulmão e o osso externo. Dessa forma, o coração ele vai estar em uma região central do tórax, uma região que nós chamamos de mediastino. Esse mediastino vai ser dividido em porções, como mediastino superior, mediastino inferior, inferior anterior, inferior médio, inferior posterior, como está nessa figura que eu coloquei aqui para vocês. Nesse caso, o coração, propriamente dito, certo? O miocárdio, ele vai estar situado no mediastino inferior médio, certo? Entre o mediastino inferior anterior e o mediastino inferior posterior. E ele vai ter uma posição, sim, ele vai descansar sobre o músculo diafragmático, com o ápice para frente, para o lado esquerdo e para baixo, enquanto a base do coração, que eu apontei para vocês, vai estar para cima, para a direita e para trás. Essa é a posição anatômica desse nosso coração, ok? Dessa forma, entendendo essa posição, entendendo que ele repousa sobre o diafragma, entendendo que o ápice e a base são essenciais para reconhecer a posição anatômica desse coração, ele também vai possuir faces que estão relacionadas aos órgãos que vão estar em contato, ou estruturas que vão estar em contato com esse coração, desse coração. Então, dessa forma, a gente vai ter três faces cardíacas, três faces do coração. Uma face que se encontra em contato com o osso externo e as cartilagens costais, que nós chamamos de face externo-costal. Outra face que está em contato direto com o pulmão esquerdo, formando uma impressão lá no pulmão esquerdo, que a gente chama de impressão cardíaca. Essa face nós chamamos de face pulmonar, justamente porque está em contato com o pulmão esquerdo. E temos uma terceira face, que é uma face mais inferior, que está em contato com o músculo diafragmático. Nós chamamos de face diafragmática. Essas são as três faces que vão compor ou que vão ser observadas no coração. Face externo-costal, face pulmonar, face diafragmática. Então, só retomando, nosso coração, ele vai ter um ápice, ele terá uma base e as faces externo-costais, face externo-costal, face pulmonar e, posteriormente,
face diafragmática. Essas são as faces do nosso coração, tá certo? As características gerais da anatomia do nosso coração, ok? E aí, dessa forma, vamos ter também características relacionadas a essa morfologia externa, interna, que vamos trabalhar na aula de hoje, tá certo? A começar pela morfologia mais externa dele, porque o coração ele vai apresentar camadas. Muito bem, esse é um bloco cardiopulmonar, tá certo? Então nós temos aqui a própria laringe, a laringe aqui com a tireoide, cartilagem tireoide, a cricoide, a traqueia, os dois pulmões e aqui o nosso coração. Nesse caso, essa peça, ela mostra justamente a presença das camadas de forma integral do coração, porque o coração ele vai ser preso ao tórax, seja entre os pulmões, ou seja na parte inferior, associado diretamente ao diafragma, conectado, ligado ao diafragma através de ligamentos, né? Ele vai ser conectado a essas estruturas, ou ligado a essas estruturas, através de uma estrutura fibrosa, né? Que nós chamamos de pericárdio, o nosso pericárdio fibroso. Então, a camada mais externa do coração, sem contar o epicárdio, daqui a pouco a gente vai trabalhar essa diferença, mas a camada aqui mais externa é considerada um saco fibroso que vai envolver o coração, certo? E estabilizar ele no centro do nosso mediastino, nesse caso. Limitar também, que é uma das principais funções desse saco, limitar a expansão e o deslocamento desse nosso coração. Então ele vai ter um limite, o coração ele tem um limite estabelecido pela presença desse saco, que já está aberto aqui, eu vou tentar fechá-lo, tentar colocar o coração para dentro, mas ele se torna assim, in situ, né? Esse é o nosso coraçãozinho envolvido por esse saco, e aí eu retiro esse saco e encontro o nosso coração. Esse saco é o pericárdio, só que é o pericárdio fibroso, até porque o coração ele tem 3 camadas, pericárdio, miocárdio e endocárdio, como está aqui. Só que o pericárdio, por sua vez, será dividido em pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O fibroso é esse daqui, certo? Então eu tenho pericárdio fibroso aqui para vocês, dá até para ver, se eu pegar aqui, posso ver até um limite em relação ao pericárdio fibroso e o seroso, certo? Mas eu tenho pericárdio fibroso aqui para vocês. Nesse caso, a gente vai ter mais 2 camadas chamadas de pericárdio, que é o pericárdio, além desse pericárdio fibroso, que é o pericárdio seroso, parietal e seroso visceral. O seroso parietal vai estar juntinho aqui ao pericárdio fibroso, certo? Enquanto o pericárdio seroso visceral, essa estrutura esbranquiçada que envolve o miocárdio. Esse daqui é o pericárdio seroso visceral, o que nós chamamos também de epicárdio, certo? Então, pericárdio seroso visceral ou epicárdio, certo? Que seria literalmente a camada mais externa do coração, ok? Dessa forma, para dentro do coração, mais internamente, vamos ter mais 2 camadas, que são o miocárdio, que é essa camada muscular do coração, mio, músculo, cardio, coração, músculo cardíaco, e esse miocárdio ele vai ter fibras, vai ser o músculo cardíaco em si, né, formado por células cardíacas, os cardiomiócitos, e tem a função de contração, que vai fazer com que esse coração ele bata, tá certo? Ele se contraia, ele expulse o sangue das próprias câmaras cardíacas. Então, dessa forma, além do miocárdio, essa camada aqui, nós temos a camada mais interna do coração, que é o endocárdio, ou seja, endo, dentro, cardio, coração, camada interna do coração, que vai ser a camada que vai revestir todas as câmaras cardíacas, seja os ventrículos ou os próprios átrios. O miocárdio ele vai ser essa estrutura mais amarelada, que reveste, no caso, toda essa câmara cardíaca aqui. Assim, o coração, ele também vai ter uma característica própria dele, que é o coração humano, claro, que é ter 4 câmaras cardíacas. Então, eu vou colocar aquele na vista posterior, então ele está em vista posterior, tá certo? E eu encontro aqui o ápice, a base do coração, e da base para baixo, vamos ter os ventrículos. Da base para cima, vamos ter os átrios. E aí, dessa forma, eu separo aqui
e vou encontrar átrio, dois átrios aqui para vocês, e ventrículo, ventrículo. Dessa forma, eu vou observar o coração como uma câmara que é dividida através de paredes, que vamos chamar de septos, e que forma tipo uma cruzinha, certo? Separando essas quatro câmaras, que vamos ver tanto internamente quanto externamente. Porém, eu tenho aqui em destaque, lembrando que é uma vista posterior, o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo. E uma das características mais importantes do coração, em relação ao seu funcionamento, ao seu ciclo cardíaco, é entender que existe vasos de chegada e vasos de saída do coração. Os vasos de chegada ao coração são as nossas veias. Os vasos de saída do coração são as nossas artérias. Então, dessa forma, vamos encontrar os vasos da base do coração, até porque eles têm origem da base do coração, por isso que são chamados de vasos da base do coração. Esses vasos são divididos em veias e artérias. E vamos iniciar, a partir desse ponto, vamos iniciar um ciclo cardíaco que você pode acompanhar aqui no lado e vamos trabalhar estrutura por estrutura de passagem desse sangue arterial desse sangue venoso até retornar para o coração, entrando dele, saindo dele, retornando para ele, certo? Em forma de sangue arterial. Dessa forma, iremos iniciar o nosso ciclo cardíaco trabalhando um pouquinho as características da posição desses vasos da base e a relação deles com as próprias câmaras cardíacas e o sangue que esses vasos vão levar, vão trazer para essas câmaras, tá certo? Dessa forma, esse ciclo ele começa através da drenagem do sangue venoso do corpo para o coração. Lembrando que o sangue venoso é aquele sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, tá certo? Pobre em nutrientes de forma geral, tá certo? E aí, dessa forma, vamos encontrar duas veias importantíssimas. A veia cava superior, essa daqui, veia cava superior, veia cava superior. Ambas essas veias aqui, assim como a veia cava inferior, que está aqui, certo? Então eu tenho veia cava superior e veia cava inferior. Deixa eu colocar aqui. Essas veias, ambas as veias, elas vão drenar sangue do corpo inteiro para o coração. Então, enquanto as artérias elas irrigam, as veias elas vão drenar, tá certo? A veia cava superior drena sangue da cabeça, pescoço, membros superiores, parte superior do tórax, enquanto a veia cava inferior vai drenar sangue de parte inferior do tórax, do abdômen, da pelve, dos membros inferiores. E esse sangue venoso, ele desemboca no coração em uma câmara específica, que é essa daqui, o átrio direito. Então, as veias, elas drenam sangue para o átrio direito, as veias cavas. Esse sangue do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, obviamente ainda venoso, atravessando uma estrutura que nós chamamos de válvula atrioventricular direita, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Dessa forma, o sangue que está no ventrículo, que estava no ventrículo, no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, e aqui no ventrículo direito, esse ventrículo vai se contrair também. Ele vai entrar num processo de contração que nós chamamos de sístole. Essa sístole, ela está associada também à diástole. E ambas são controladas por uma estrutura que é o complexo estimulando coração, que são células cardíacas modificadas que vão, e autoexcitáveis, que vão estar relacionadas no controle do ritmo cardíaco. Dessa forma, enquanto um átrio se contrai, um ventrículo relaxa, enquanto um ventrículo se contrai, o átrio relaxa, desenvolvendo uma dança cardíaca entre os átrios e ventrículos e fazendo com que o sangue ele passe do átrio para o ventrículo e retorne do ventrículo para o átrio. Tá certo? Dessa forma, esse sangue aqui venoso que está no ventrículo direito, ele vai ser expulso do ventrículo direito e vai ser levado a um outro órgão que fica na lateral desse nosso coração. Esses dois órgãos são os nossos pulmões. E vai chegar lá através de uma artéria que nós chamamos de tronco pulmonar. Essa artéria é a artéria tronco pulmonar,
que leva esse sangue venoso do ventrículo direito para os dois pulmões, para o pulmão direito, para o pulmão esquerdo, para o pulmão direito. Leva até esses dois pulmões através dessas nossas artériazinhas aqui. Então, esse tronco pulmonar, que é um vaso da base, ele se bifurca em duas outras artérias. Uma que vai para o pulmão esquerdo, outra que vai para o pulmão direito, que são as artérias pulmonares. Quando o sangue chega ao pulmão, através dessas artérias pulmonares, esse sangue venoso, ele começa a desenvolver, ele, através do tecido pulmonar, né, através dos alvéolos, ele começa a trocar os gases, no caso, presentes nesse sangue, e fazer com que eu tenha o que nós chamamos de hematose pulmonar, ou seja, o dióxido de carbono em excesso no nosso sangue venoso vai sair do sangue venoso, sair do nosso sangue, enquanto o oxigênio ele vai entrar nesse sangue, transformando de sangue venoso para sangue arterial. Então nós temos a hematose, caracterizado a hematose pulmonar lá nos nossos pulmões, tá certo? Esse sangue que era venoso aqui no pulmão, ele se torna arterial, um sangue rico em oxigênio. Ele retorna ao coração, mas ele retorna ao coração não através de uma artéria, mas através de uma ou de 4 veias. Certo? Cada pulmão, a partir de cada pulmão, vai originar 2 veias. As veias pulmonares, superior e inferior, direita e esquerda, que são observadas aqui também. Então eu tenho aqui, numa vista posterior desse pulmão, vamos ter o átrio esquerdo. Então acabamos de ver o átrio direito aqui, com as veias cavas, superior e inferior, e no átrio direito, no átrio esquerdo, vamos observar as veias pulmonares. Veia pulmonar, deixa eu aumentar aqui. Veia pulmonar, essas duas aqui vêm lá do nosso pulmão direito, então são veias pulmonares direita, superior e inferior. E aqui, veia pulmonar e veia pulmonar. Essas duas aqui vêm do pulmão esquerdo. Veias pulmonares esquerdas, superior e inferior, todas desembocando no átrio, nesse caso, no átrio esquerdo. Ela vai trazer, essas 4 veias, o sangue arterial para o coração, especificamente para o nosso coração, para o nosso átrio esquerdo. No nosso corpo inteiro, é a única exceção em relação à veia carregar sangue arterial, assim como o tronco pulmonar e as artérias pulmonares são a única exceção em relação à artéria carregar sangue venoso. Isso se estabelece não pelo conteúdo ou pela característica do sangue venoso e arterial, mas sim pela necessidade de uma resistência vascular em relação à pressão cardíaca feita pela contração dos ventrículos. Como eu tenho sangue saindo, e esse sangue saindo do ventrículo direito, ele vai exercer uma pressão nesse vaso, esse vaso vai ter que ter uma característica histológica para resistência a essa pressão. E por isso que ele vai se tornar uma artéria e não uma veia. Dessa forma, entendendo isso, esse sangue arterial, ele desemboca no átrio esquerdo, e do átrio esquerdo ele vai passar para o ventrículo esquerdo, através de uma válvula, que daqui a pouco eu retomo e mostro ela para vocês, que é a válvula átrio-ventricular. Válvula átrio-ventricular esquerda, porque eu tenho válvula átrio-ventricular direita aqui. Muito bem. Aqui, quando o sangue chega ao ventrículo esquerdo, esse sangue ele precisa ser distribuído para todo o corpo. E ele é distribuído para todo o corpo através da sístole ventricular, né? Então vou ter uma sístole aqui, e esse sanguezinho que está aqui dentro, ele vai ser distribuído para todo o corpo através de uma grande artéria, que é a artéria aorta. E as artérias, ou quase todas as artérias do nosso corpo, são derivações, são ramos da própria artéria aorta. Só tem uma exceção do tronco pulmonar e apenas do tronco pulmonar, porque todas as outras são derivadas da artéria aorta. Temos até um vídeo aqui que vou deixar linkado, que nós trabalhamos, no caso, as características anatômicas da própria artéria aorta, para vocês estudarem também.
Muito bem. Então, esse sangue que está aqui no ventrículo esquerdo vai ser jogado para todo o corpo através dessa nossa artéria aorta, chegando a todos os tecidos do nosso corpo, vai ocorrer uma outra hematose, outra troca de gases, fazendo com que o oxigênio que esteja aqui dentro desse sangue venoso, perdão, desse sangue arterial, ele seja jogado para dentro da célula e o sangue arterial e o dióxido de carbono que é produzido pelas nossas células, ele seja jogado para dentro desse nosso sangue que está passando para a célula, perto da célula. Dessa forma, eu tenho a transformação de sangue arterial em sangue venoso, caracterizando o que nós chamamos de hematose tissular ou hematose do tecido. Eu não posso passar daqui sem falar de duas características, uma característica essencial em relação ao coração, que é a sua irrigação, certo? Vai ter um outro vídeo um pouco mais elaborado, que eu vou poder trabalhar um pouco a vascularização do coração como um todo, tanto as artérias como as veias, certo? Eu vou colocar aqui linkado para vocês depois. Mas agora é interessante que a gente entenda que o coração ele é um tecido como qualquer outro do nosso corpo e ele precisa de oxigênio e nutrientes também. Esse oxigênio e nutrientes chegam ao coração não pela sua parte interna, mas pela irrigação própria do coração. Essa irrigação, a irrigação coronariana, ela vai ser estabelecida através, no caso, de duas artérias essenciais, que são as artérias coronárias. As duas recebem esse nome de artéria coronária, direita ou esquerda, justamente por causa da sua posição, devido à sua posição. Essas artérias coronárias, elas se encontram na base do coração, circundando essa base do coração, formando uma coroa, certo? E essa característica, no caso, vai determinar o nome delas, ou seja, uma artéria em coroa. Coronário se refere à coroa, certo? E dessa forma, eu tenho aqui a artéria coronária numa vista anterior, a artéria coronária esquerda, a artéria coronária direita. E aí eu tenho todas as ramificações dessas artérias coronárias que eu vou trabalhar com vocês melhor no outro vídeo. Mas só lembrando, essas artérias, elas saem justamente de uma porção da nossa artéria aorta, da porção ascendente da artéria aorta, certo? Então eu tenho a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda, bem visível nesse outro coração também. Então nós temos aqui o tronco pulmonar, a artéria aorta, a artéria coronária esquerda, a artéria coronária direita. Lembrando, vista anterior do coração. Outra característica anatômica muito interessante em relação aos átrios é a presença dessas duas orelhinhas aqui em relação ao coração. Essas duas orelhinhas, elas são bem observáveis aqui nessa vista anterior, mas elas são partes do próprio átrio direito e esquerdo. Então nós temos aqui, só para orientação de vocês, tronco pulmonar, artéria aorta e aurícula direita, aurícula esquerda, tá certo? E essas aurículas são projeções do próprio átrio, direito e esquerdo. São projeções que estão associadas mais à presença de um espaço extra para esse átrio, que funciona como uma parte excedente, um reservatório extra para receber esse sangue arterial e venoso, tá certo? Então, aurícula direita, aurícula esquerda. Já nesse coração, que eu separei aqui para vocês, a gente vai trabalhar justamente a questão das válvulas, tanto as semilunares quanto as atrioventriculares. O que são essas válvulas? E por que eu estou chamando de válvulas e não válvulas, né? O nome válvulas, ele está parcialmente incorreto. Até porque quando a gente se refere a válvulas, a gente está se referindo a uma estrutura individual. Quando eu pego a nómina anatômica, eu observo que o conjunto de válvulas forma o que nós chamamos de válvula, e é isso que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar esse conjunto de válvulas cardíacas. E aí, dessa forma, esse conjunto se refere a 4 válvulas grandes. Válvulas semilunares e válvulas atrioventriculares. Essas válvulas, elas vão impedir o retorno de sangue, tanto dos vasos da base para o coração, nesse caso eu encontro as válvulas semilunares, quanto o retorno de sangue do ventrículo para os átrios. E aí eu estou falando das válvulas atrioventriculares, que antigamente era chamado de válvula tricúspide e válvula bicúspide, tá certo? Dessa forma, eu vou pegar esse coração, ele tem a base, ele tem o ápice, e eu tenho os ventrículos sem os átrios. Então os átrios foram retirados desse coração. E aí eu pego, viro para vocês, em uma vista
posterior desse coração, certo? E vou encontrar justamente a base dele, com a presença das válvulas. Nesse caso, vamos ter as válvulas semilunares e as válvulas atrioventriculares. As válvulas semilunares, elas estão presentes no tronco pulmonar, entre o tronco pulmonar e o ventrículo direito, e entre a artéria aorta e o ventrículo esquerdo, tá certo? Dessa forma, vamos encontrar aqui válvula semilunar pulmonar e válvula semilunar aórtica. E ó, quando eu me refiro à válvula semilunar, é porque essa válvula, ela vai ser formada, como dá para ver aqui, através, ó, de um conjunto de válvulas. Essa é uma válvula, essa é outra válvula, essa é outra válvula. Existem 3 válvulas aí bem evidentes para vocês, certo? O conjunto dessas 3 válvulas forma uma válvula. Aqui está um pouquinho amassado, mas dá para a gente notar também a presença dessas 3 válvulas, ok? Nesse caso, aqui eu vou ter a válvula semilunar, a válvula semilunar pulmonar com a válvula semilunar pulmonar com uma válvula anterior, essa que eu estou pegando aqui, ó, essa é a válvula anterior, tá certo? A válvula direita, essa daqui, e a válvula esquerda, essa daqui. Válvula semilunar esquerda, certo? Nesse caso, eu tenho aqui a válvula semilunar pulmonar e as suas 3 válvulazinhas. Aqui, a válvula semilunar aórtica e também com suas 3 válvulazinhas aqui. Só que, nesse caso, é válvula semilunar direita, válvula semilunar esquerda, mais fácil de ser observado, e válvula semilunar posterior da válvula semilunar aórtica, ok? Muito bem. E aí, eu tenho aqui, posteriormente, as válvulas atrioventriculares. Recebe esse nome porque ficam entre o átrio e o ventrículo e tem a função de impedir o retorno de sangue do ventrículo para o átrio, quando esse ventrículo está em sístole ventricular. Tá certo? Então vamos ter aqui a válvula semilunar direita, vamos ter aqui a válvula atrioventricular esquerda e a válvula atrioventricular direita, tá certo? A válvula atrioventricular esquerda, ela vai possuir 2 válvulas. Uma válvula que é chamada de válvula anterior, que é essa daqui, e a válvula posterior, que é essa daqui, grandona, tá certo? Bem separada, ok? É menos evidente do que a válvula semilunar, só que dá para ver que existe uma separação aqui. Válvula anterior, válvula posterior, formando a válvula atrioventricular esquerda. Na válvula atrioventricular direita, ao invés de 2 válvulas, vamos possuir 3 válvulas. Válvula anterior, atrioventricular anterior, válvula atrioventricular posterior, anterior, posterior, e uma válvula que é encostada ao septo interventricular, que é chamada de válvula septal. Então, válvula anterior, válvula posterior, válvula septal da válvula atrioventricular direita. Depois de trabalharmos toda a morfologia externa do coração, é hora de entrarmos um pouquinho na morfologia interna do coração. Então, para começarmos a entender um pouquinho sobre essa morfologia interna, vamos separar esse coração em 4 câmaras, iniciando nosso estudo nas câmaras superiores. Então, pego vista posterior do coração, ventrículos, no caso, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e átrios, átrio direito, átrio esquerdo. Vou aproximar e vou observar justamente uma parede. Esses átrios estão abertos, como dá para perceber aqui, ó. Então tenho cortes que abrem esse átrio para mim, e eu vou ter entre o átrio direito e o átrio esquerdo a presença de uma parede chamada de septo. Toda parede na anatomia, toda estrutura que separa câmaras na anatomia, né, ou cavidades na anatomia, é chamada de septo. Nesse caso, esse é o septo interatrial, ou seja, o septo que está entre os 2 átrios. Septo interatrial, eu vou ter o átrio esquerdo e o átrio direito, e no átrio direito eu vou apresentar 2 estruturas interessantes, que é a presença dessas estruturas aqui,
que são falhas em relação ao próprio, entre aspas, né, em relação ao próprio tecido cardíaco. Essas estruturas aqui são chamadas de músculos pectíneos, que só existem no átrio direito, não tem músculo pectíneo no átrio esquerdo. E por que existem esses músculos pectíneos aqui? São estruturas anatômicas que funcionam como um amortecimento em relação ao sangue, ao fluxo de sangue constante que vem das veias cava superior e inferior. Então é um fluxo de sangue muito, mas muito grande. E esses músculos pectíneos, de origem embriológica, eles amortecem esse fluxo de sangue, tá certo? Através, no caso, dessas falhas em relação ao próprio tecido, que caracterizam como músculo pectíneo. Além disso, aqui, no septo, chamado de septo interventricular, eu vou ter a presença de uma outra estrutura interessante, que é a fossa oval. Então, nós temos aqui essa estrutura, que dá para ver que eu tenho o septo aqui bonitinho, eu tenho uma pequena depressão. Vou colocar uma imagem melhor aqui para vocês verem. Essa depressão é a fossa oval no indivíduo adulto, no indivíduo já depois da sua primeira infância, né? Caracteriza a formação dessa fossa oval. A fossa oval é uma impressão, é uma cicatriz do que um dia já foi o que nós chamamos de janela oval. Essa janela oval era uma abertura, uma válvula, na verdade, caracterizada por membranas embriológicas do coração que facilitavam o trajeto ou permitiam a entrada de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo, devido a umas características fisiológicas relacionadas à circulação fetal. Quando o indivíduo cresce, obviamente ele nasce, na verdade, né? Essa circulação fetal, ela começa a ter suas mudanças. Uma das mudanças é justamente o fechamento dessa janela oval, o fechamento da válvula oval, tá certo? Então, as membranas que formam essa válvula oval, elas se colabam, elas se fecham, tá certo? E há uma fusão dessas membranas, fazendo com que o septo se forme por completo. E aí a circulação, ela deixa de ser fetal para ser uma circulação adulta, certo? Uma circulação sanguínea pós-natal. Já dentro do ventrículo, a gente vai encontrar, da mesma forma que a gente encontrou no átrio, a presença de uma parede que separa as duas cavidades, ok? Que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então é um septo que chamamos de septo interventricular. Eu peguei esse coraçãozinho aqui, a gente fez uma secção nele, eu vou abrir e eu tenho a presença, do ventrículo, nesse caso o ventrículo esquerdo, ventrículo direito e uma separação. Olha só a paredezinha que nós chamamos, essa paredezinha aqui é justamente o septo interventricular. Vou aproximar para mostrar direitinho aqui para vocês. Esse é o septo interventricular. E aí, nesse outro coração, vamos ter um corte triangular aqui, lateral, para mostrar as duas câmaras cardíacas, que são os dois ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Vou abrir o ventrículo direito e vou encontrar aqui uma série de características anatômicas que vamos trabalhar aqui, identificá-las, né, na nossa aula. Eu pego aqui, aumento um pouquinho para vocês e vou observar a válvula. Essa é aquela válvula que a gente trabalhou anteriormente, chamada de válvula atrioventricular direita, né? E essa válvula, ela vai ser presa ao miocárdio através de estruturas que nós chamamos de cordas tendíneas. Então tem uma válvula aqui, certo? Uma válvulazinha, né? Separada, bonitinha, outra válvula aqui, a válvula anterior e a válvula posterior, né? E eu tenho a presença, dessas cordas tendíneas que se separam, essas cordas tendíneas, esses filamentos, que vão e se fixam no miocárdio, através de projeções do próprio miocárdio. Essas projeções são músculos, assim, é denominado de músculos, chamados de músculos papilares. Nesse caso, eu tenho aqui, no ventrículo esquerdo, as cordas tendíneas em mais evidência, a própria válvula atrioventricular esquerda, as cordas tendíneas presas ao miocárdio através desse músculo, que é o músculo papilar. Esses músculos papilares, eles vão receber o nome das próprias válvulas, certo? Ou das próprias válvulas, perdão. Então, por exemplo, na nossa válvula atrioventricular esquerda, direita, a gente vai ter três válvulas. A válvula anterior, a válvula posterior e a válvula septal. E esses músculos, eles vão ter o nome dessas válvulas. Músculo papilar, nesse caso, músculo papilar anterior, músculo papilar
posterior, deixa eu só focar aqui direito, músculo papilar posterior, músculo papilar anterior, porque eu sei, ó, a posição deles, tá certo? Posterior, posterior, anterior e músculo papilar septal, aqui também para vocês, tá certo? Músculo papilar septal, que vai estar atrelado ao septo. Lembrando, o átrio ventricular tem 3 válvulas, formando a válvula atrioventricular direita. Na válvula atrioventricular esquerda, a gente tem 2 válvulas, a válvula anterior e a válvula posterior, né? Caracterizando, no caso, o músculo papilar anterior e o músculo papilar posterior, aqui para vocês também. Músculo papilar anterior, músculo papilar posterior. Dessa forma, entendendo isso, compreendendo essas características em relação ao músculo cardíaco, ainda vamos ter uma estrutura, ou várias, na verdade, dentro do próprio dos 2 ventrículos, tanto no esquerdo quanto no direito. Essas estruturas são chamadas de trabéculas cárneas, que são observáveis aqui no coração. Então eu tenho aqui, ó, eu vou abrir o ventrículo direito e vou encontrar todas essas estruturas aqui, com exceção dos músculos papilares, obviamente, mas essas falhas aqui são denominadas de trabéculas cárneas, que são essas trabéculas cárneas aqui, tá certo? Visíveis tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo. Tudo isso é trabécula cárnea. Eu vou ter colunas, na verdade isso aqui é uma ponte, porque tem um espaço embaixo, né? Eu tenho ponte também aqui, na verdade essa é uma coluna, ponte, cristas aqui, então elas são divididas em vários aspectos de acordo com a sua forma. Isso é bem variante, certo? É bem aleatório também, mas a gente tem as pontes vistas aqui, ó, são pontes, essas aqui, e dá para passar por baixo, justamente. As colunas, essa é uma coluna também, tá certo? E as cristas, que são mais profundas, menos evidentes nesse caso. Então, as colunas, as pontes, as cristas formam essas trabéculas cárneas. E o que são essas trabéculas cárneas? As trabéculas cárneas são uma característica ontogenética, na verdade filogenética, ela vem de outros animais. A gente encontra a trabécula cárnea em aves, a gente encontra trabéculas cárneas em répteis, em anfíbios, mas essas trabéculas cárneas, elas recebem nesses animais outros nomes também, né? Mas funcionam como uma estrutura de amortecimento do fluxo sanguíneo. Lembrando que o sangue, ele vai chegar muito forte, com uma velocidade muito alta, para dentro dos ventrículos, dos átrios para dentro dos ventrículos. Dessa forma, essas trabéculas, elas, com o espaço que é fornecido por elas, com o emaranhado de musculatura que é fornecido por elas, vai fazer com que esse fluxo ele quebre a sua resistência pouco a pouco e, assim, diminua a sua velocidade ao chegar no próprio ventrículo, tá certo? Amortecendo esse fluxo dentro do próprio ventrículo. A mesma função que é caracterizada no músculo pequeno lá no átrio direito. Muito bem, chegamos a mais um final de uma videoaula para vocês. Se você gostou dessa videoaula, curta aí, compartilha, não esqueça de assinar o canal, tá certo? E a gente se encontra em um próximo vídeo do canal Anatomia e Arte.